Então vamos lá. Hoje iremos falar sobre ações. Então o que seria uma ação? A ação é a menor parte possível de uma empresa. Então quando compramos uma ação, se tornamos sócios daquela empresa, ok? Participando diretamente do seu lucro, participando diretamente dos prejuízos da empresa como um empresário, como sócio propriamente dito, ok? E o que acontece? Quando compramos essa ação, temos que saber algumas estratégias que temos que utilizar para a compra dessa, ok? Então, tem várias estratégias, entre elas o day trade, single trade e o buy and hold, que são as mais conhecidas. Quando eu compro uma ação, logicamente eu busco a valorização e eu busco, dependendo do meu perfil, um ganho. E esse ganho pode vir através do day trade. Então, o que seria o day trade? O day trade é a compra e venda da ação no mesmo dia. Compra a ação hoje, vendo no mesmo dia. Então, por exemplo, compro 100 ações a R$ 12. No mesmo dia, essas 100 ações, ela de 12 vai para R$ 14. Então, eu tenho um lucro ali de 20%. Uma coisa muito importante, quando eu faço day trade no mercado acionário, eu tenho a incidência de 20% de imposto de renda. Então, comprei por 12, vendi por 14, comprei um lote de 100, ok? Eu tenho um lucro ali de R$ 200. Sobre esses R$ 200, eu tenho a incidência, eu tenho a cobrança, eu tenho a tributação de 20% de imposto de renda, ok? Perfeito. Saindo do day trade, quase que não saía, eu tenho também o single trade, que eu compro a ação hoje, vendo daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois, em um determinado período. E o que acontece? Nesse single trade, eu tenho a tributação de imposto de renda? Depende. Como assim depende? Se o montante não for superior a R$ 20.000, eu não tenho a tributação. Se o montante for superior a R$ 20.000, aí sim eu tenho a tributação. Então, por exemplo, comprei 1.000 ações a R$ 19, totalizando 19 mil. Vendo por 19, vendo essa ação por R$ 19,50, totalizando 19.500, ok? Então tive um lucro ali de R$ 500. Passou do montante de 200 mil? Não. Se não passou, eu não tenho incidência de imposto de renda. Mas, se eu comprei a ação por 19 e essa ação foi para 21 e eu vender 1.000 vezes 21 mil. Aí sim, eu tenho incidência de imposto de renda de 15% sobre o lucro ali da ação, ok? Então, temos que tomar cuidado com isso. Se ultrapassar 20 mil, 15% de imposto de renda. Já no day trade, 20% na compra e venda no mesmo dia. E outra estratégia que eu falei foi o buy and hold, né? O buy and hold, ele é muito conhecido porque o maior investidor do mundo, o Warren Buffett, né? Meu inglês está muito bom, mas ele é o maior investidor do mundo e ele foi um cara que ficou bilionário com, principalmente com ações, né? Ele tinha os seus negócios ali, só que ele ficou milionário com a compra das suas ações, apostando nas ações ali que ele escolhia e ficando com elas 10, 20, 30 anos, ok? Não é à toa que ele foi ficar bilionário a partir dos 50 anos, né? Então a gente só a partir daí a gente já consegue entender que se você quer ficar realmente rico com ações, não é investindo em PE option, mas claramente investindo ali a longo prazo, ok? Não é nenhum preconceito, né? Porque a gente, na verdade, pode ter um lucro ali a curto prazo ou até no mesmo dia, só que é um pouco arriscado, principalmente para quem vive de trade. E pesquisas apontam isso, demonstram isso, né? Agora você comprando uma ação ali, ficando a médio, a longo prazo, porque a curto prazo o mercado ele é muito louco, né? Mas a médio, principalmente a longo prazo, sendo logicamente boas empresas, é certo a certeza de um crescimento alavancado das ações ali, ok? Outra coisa muito interessante é de que forma eu analiso uma ação. Então, existem várias formas de analisar. Dentre elas, se baseamos em duas, né, que é a análise fundamentalista e a análise gráfica. A análise fundamentalista é aquela análise que analisamos, como o próprio nome já diz, os fundamentos da empresa. Então, analisamos o balanço, o DRE, fazemos o comparativo de um ano com outro, analisamos alguns indicadores de valuation, né, então PL, V sobre
ver sobre PV, né? Alguma coisa assim, ROI, ROIC, margem bruta, margem líquida. Analisamos tudo isso, além disso analisamos o cenário em si e analisamos todos esses fundamentos para a gente investir nessa empresa e ver se realmente ela é boa, ok? Análise fundamentalista. E análise gráfica nada mais é do que eu analisar o gráfico, né? Então, durante o pregão ali, durante um momento que a bolsa está aberta, a cotação da ação ela vai para baixo, vai para cima, e a análise gráfica é isso, é o estudo dos gráficos, é o estudo da tendência. Então eu vejo qual é se aquela empresa ela está com uma tendência de alta, que é uma resistência, vejo se ela está com uma tendência de baixa, que é um suporte. Então eu analiso isso e várias outras coisas para tentar ganhar o meu dinheiro ali, ok? Outra coisa muito importante é de que forma eu compro uma ação. Então, de que forma eu vou comprar uma ação? Através de uma corretora, através de uma corretora de valores. E na corretora eu vou no Home Broker, que é a plataforma de negócio. Nessa parte de Home Broker, eu coloco o código da ação e nesse código da ação eu faço ali a minha compra, né? Apostando na alta ou aposto na venda, logicamente apostando na baixa dessa empresa. Uma coisa muito interessante é que quando a gente vai no home broker, a gente coloca o código da ação. Então, eu vou citar um exemplo que é a Itaúsa, certo? Como é que vai ser o código da Itaúsa? Uma excelente empresa e o código dela é ITSA4, ok? Então eu coloco ITSA4 lá no home broker e eu crio ali uma ordem, né? Uma ordem de venda, uma ordem de compra. Uma coisa muito importante, esse ITSA se refere ao quê? Se refere ao nome da empresa, que é Itaúsa, ok? E o 4, esse número 4. Quando a gente vai comprar uma ação, existe vários números. Tem lá Itaúsa 3, Itaúsa 4, né? Tem ações que tem o código 11, ok? E o que diferencia? O código 3 quer dizer que ele é uma ação ordinária. Então, é uma ação que dá direito a votos. Então, se você tiver uma quantidade significativa, você tem direito a ter um peso significativo na estratégia daquela empresa. Então, a empresa está com uma determinada ideia de fazer uma aquisição. Então, ela chama os acionistas ali que tem uma grande quantidade de ações e cada ação que você tiver vai ter um peso, vai ter um voto. Então, o código 3 vai ser uma ação que dá direito a votos, ok? De você participar na assembleia e tudo mais. A ação com o código final 4 é uma ação preferencial. Então, ela dá preferência no recebimento de dividendos, 10% a mais em comparação com a ordinária. Então, quando a empresa ela tiver lucro e distribuir o seu lucro para os acionistas na forma de dividendos, as ações preferenciais ela tem, logicamente, essa preferência maior no recebimento. E a ação do código 11 são ações consideradas units, que é meio que um pacote de ação, que dentro desse pacote existe ações ordinárias e ações preferenciais, ok? Então, só para recapitular, quando a gente compra uma ação, se tornamos sócios daquela empresa, ok? Participando diretamente do seu lucro, participando diretamente do seu prejuízo. Existem algumas estratégias que nós utilizamos, que é o day trade, single trade ou buy and hold. Lembrando, day trade, compra e venda no mesmo dia, incidência de IR de 20% sobre o lucro no day trade. No single trade, eu posso ter ou não a incidência de IR se eu ultrapassar o montante 15% sobre o meu lucro ali, ok? E o buy and hold, que é eu comprar a ação hoje e me tornar literalmente sócio dela, ficando com a ação 10, 20, 30 anos para a vida toda, ok? E outra coisa que a gente falou aqui foi de que forma eu analiso uma ação. Então, analisamos de duas formas, baseado na análise fundamentalista e baseado na análise gráfica. Análise fundamentalista, analisa o fundamento da empresa, balanço, DRE, indicadores de valuation, e na análise gráfica, os gráficos, né, as tendências de alta, tendência de baixa, resistência, suporte, tudo isso. E como que eu compro uma ação? Através da corretora, indo lá na corretora, na parte de home broker, colocando o código da ação e escolhendo a melhor ação. Lembrando, existem ações preferenciais, na verdade ações ordinárias com o código 3, que dão direito a votos, ações preferenciais, que são ações que dão preferência no recebimento de dividendos,
e ações com código 11, ok? Código 3 ordinária, código 4 preferencial, código 11 são um pacote, né, de ordinárias e preferenciais, ok? Então é isso, falamos um pouco de ações aqui e espero que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, divulguem, por aí vai, perfeito? Muito obrigado, valeu!